E hoje, na abertura do Canal 100, até porque ele tem aula daqui um pouquinho, eu recebo o professor André Aloísio Toledo. Professor André Aloísio Toledo, ele é bacharel em administração pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em História do Brasil na Universidade do Estado de Minas Gerais, mestre em Educação da Universidade Federal do Paraná, é gerente de Educação Corporativa da Conclusivo e professor de Planejamento Estratégico dos MBAs da Tiara Escola de Negócios. Se eu falar o currículo do professor aqui, Luciana, nós vamos ficar até amanhã. Ele tem experiência com docência no ensino superior, educação à distância, capacitação profissional, design instrucional, tecnologias educacionais, empreendedorismo, que se fala muito hoje, e gestão de projetos. Professor, te apresentei com um belo currículo. Boa noite, tudo bem, professor? Boa noite. Muito obrigado aí pela acolhida, pelo desfile do currículo. Você sabe que o educador brasileiro, ele não tem uma renda assim tão satisfatória em geral, né? Mas o que vale... Vocês se especializam, né? O que vale digamos assim, é o currículo, né? O peso do currículo e o orgulho que a gente tem da Eu tenho um respeito, mas muito, tenho um respeito muito grande pelos professores, pode ter certeza disso. Vocês são os nossos mestres. Professor, o senhor está aqui na Tiara Escola de Negócios, eu quero fazer uma saudação ao Álvaro, ao Robson e toda a equipe da nossa Tiara. O senhor ministra aula em Curitiba? Isso, em Curitiba eu tenho vínculo como professor visitante em várias instituições de ensino, né? Quando um professor ele se dedica ao nível das pós-graduações, é comum então que ele tenha várias possibilidades de ser visitante das instituições de ensino, até por conta que ele cumpre esse papel do compartilhar os conhecimentos, as pesquisas. Ele visita uma instituição, ele leva conhecimento de uma para outra, né? Então, e o professor visitante de pós-graduação, ele traz todo aquele frescor, né, das pesquisas, do que é desenvolvido num campo para o outro. Então, em Curitiba, são outras instituições, inclusive até a nível Brasil também. A nível de Brasil também. Hoje a gente faz na área de jornalismo, a gente fala muito na situação que o país atravessa hoje. Eu queria fazer a primeira pergunta para o senhor, sobre onde é que entra o planejamento estratégico nesse tempo, por exemplo, de crise. Esse planejamento estratégico, ele ajuda a passar por esse período mais rapidinho, com mais foco, ou não, professor? Ajuda. Inclusive, deixa eu até fazer uma brincadeira aqui, a minha grande motivação hoje como interlocutor para discutir crise é não falar de números. Eu estava esperando esse momento, falar, olha, eu quero ir para uma entrevista em que eu não vou falar de números, porque os economistas já dão conta e dão conta com muita competência. Eu vi agora há pouco, por exemplo, você colocando os indicadores, né, de dólar, enfim, em função de uma movimentação econômica na China, né? Sim. No aspecto do planejamento estratégico, obviamente entram aí os números, né? Mas o planejamento estratégico, ele é uma antecipação. Então os números, eles vão servir, né, como uma preparação de um processo, né, e de um percurso que vai dar num cenário desejável para a organização. Então os números, eles não entram assombrando, né? Ou os números não entram, digamos assim, como fator limitador daquilo que uma empresa pretende fazer, daquilo que uma empresa pretende realizar, como está acontecendo agora, nesse exato momento, né? Os números assustando têm impedido as organizações, inclusive de investimentos, e de querer, né, realizar certos projetos. No planejamento estratégico, não. Os números, eles são previamente analisados, numa perspectiva até de cenário. Então, aquele que é o estrategista, ele enxerga cenários de 5, 10 anos. Né? A palavra de ordem, então, até para finalizar essa brincadeira que eu quis iniciar aqui, dizendo que eu não vou comentar sobre números, porque os economistas fazem isso com muita competência, é que o planejamento estratégico, então, em contraposição aos números, ele deve ser o ambiente e o espaço da motivação empreendedora para realizar a visão empreendedora que você teve. Então os números não devem assustar, os números são compostos para que você tome decisões inteligentes, né? Esse planejamento estratégico, ele deve ser revisto de tempo em tempo, professor? Essa pergunta é preciosa, inclusive ontem lá na TEAR, né, discutimos isso no curso de MBA que nós estamos ministrando lá. É chamada ciclagem, né? O ciclo com o qual um planejamento estratégico ele é revisto. E, inclusive, a tua pergunta deve ter sido até em função dessa curiosidade. Puxa vida, né? Será que um planejamento estratégico foi suficientemente competente para prever a crise? Né? Ele pode ter sido, como pode não ter sido.
Mas o fundamental é que o planejamento estratégico ele pode ser revisto a qualquer tempo. Né? Mais frequentemente, por exemplo, algumas vezes por ano, o planejamento estratégico realmente é revisto numa organização. Então ele não é um documento onde a revisão significaria um sacrilégio. Muito pelo contrário, a revisão de planejamento estratégico e ocorre algumas vezes durante o ano em função do desafio que é fazer o enfrentamento de um cenário complexo. Grandes, pequenas, micros, médias empresas, esse planejamento estratégico serve para todas? É aplicado a todas as empresas? A todas elas. Olha, e inclusive para o público aqui do programa, eu até diria que o planejamento estratégico inicia a nível de carreira. De carreira? Olha, se você está pensando em fazer um curso superior, um MBA, você tem que, por exemplo, ter uma visão de cenário futuro. Essa profissão que você escolheu, né, ela está colocada como próspera no cenário daqui a 5 anos? Né? Por exemplo, o bacharelado que eu fiz de administração lá na Universidade Federal do Rio, esse bacharelado ele vai ter sentido, ele vai ter oportunidade de mercado para um cenário daqui a 10 anos? Né? O próprio professor, né, agora com a educação à distância, ele está se recolocando. Então, a partir da perspectiva da carreira do profissional, já inicia o planejamento estratégico, porque o planejamento estratégico é isso, é uma visão de futuro e o construir de uma estrada através de ações que você precisa executar para você atingir de modo próspero aquele cenário futuro que você imagina. E aí, então, as pequenas empresas devem... Agora nós temos aí o recente movimento dos jovens empreendedores. Fala muito sobre isso, né? Tem até um apelido para eles, né? Os startupeiros. Né? Que é a garotada que está empreendendo com as startups, que são pequenas empresas de base tecnológica. Né? Eles têm um modelo, inclusive, específico de planejamento estratégico. Tem deles? Tem, que é próprio para startups, chamado Canvas, né? Que é um quadro onde sinteticamente isso é a cara do jovem. O jovem não gosta de complicação, o jovem gosta de objetividade e rapidez. Né? É um canvas, é um quadro onde ali dentro você desenvolve uma metodologia de planejamento estratégico chamado Business Model Generation, né? De uma escola americana, de um autor americano que coloca esse instrumento a favor de um empreendimento que tem que sair rapidamente do papel para ser executado. Como é que se ensina, como é que se passa dentro de uma sala de aula, MBA, por exemplo, ensinando esse planejamento estratégico, professor? Tem algum segredo para isso, não? Tem as metodologias educacionais, né? Lógico que tudo ao nível laboratorial, entre 4 paredes ou nas discussões de sala de aula, você trabalha na perspectiva de que o aluno tenha a experiência ou experiencie os instrumentos de planejamento estratégico, sabendo que quando ele for executar isso na empresa dele, a complexidade aumenta um pouco mais. Mas o modelo, na verdade, é o mesmo. Né? Então, quais são as metodologias de ensino do planejamento estratégico? A primeira providência, que é bem andragógica, né, que é da educação do adulto, esse é o público para quem quer aprender planejamento estratégico, é que você traga a experiência do participante do curso para o primeiro plano. Só o relato dele, das dificuldades que ele teve, dos desafios que ele quer enfrentar, da experiência que ele já teve no embate competitivo com a empresa dele, experiência gerencial, já vale como material para que a gente comece, né, a fazer a estruturação de um planejamento estratégico. Na sequência vem os estudos de caso, é muito bom ver as boas práticas das empresas reais, né? A gente chama isso de benchmarking, e também a simulação através de modelos de planejamento estratégico. São vários os modelos, a gente seleciona alguns, e então os alunos eles conseguem trabalhar em cima desse modelo, trazendo as informações e fazendo aquilo que a gente chama que é rodar o planejamento estratégico. A crise que a gente passa hoje, sem falar em números, como o senhor falou, competição hoje de mercado é a palavra de ordem? Olha, uma situação de momento, não? Ou do dia a dia? É a palavra de ordem, viu? Competição. Competição. Alguns aí, telespectadores, vão até dizer, puxa, mas é uma coisa que todo mundo fala, todo especialista em business, em empresa, vai falar que a palavra de ordem é competição. Mas se você observar, por exemplo, a história do empreendimento, a história das empresas, né, que começa com a administração científica, fins do século XIX, a coisa está bem marcadinha. Até a década de 50, a palavra de ordem não era competição, era produtividade. Produtividade, né? Isso. Tem que produzir. Produzir. Então, como as empresas alcançarem esse nível de alta produtividade, veio a segunda palavra de ordem, né, que é vender ou comunicar, né, e aí nasce a ciência do marketing. Mas agora, com um mundo globalizado, altamente conectado, né, onde inclusive um jovem, né, de 17 anos, montando uma empresa no quintal, consegue competir com as grandes, então a palavra de ordem tem que ser competitividade. Perfeito. Professor, o módulo é MBAs, Marketing e Gestão de Negócios, né?
Isso. Sua aula hoje, estou olhando aquele reloginho, tendo que liberá-la. É hoje, professor? Hoje nós... São por módulos, né? São por módulos. A organização de uma pós-graduação normalmente ocorre por módulo. Né? Hoje é a última e derradeira aula de um encontro, de uma sequência de 4 encontros. Então, daqui a pouquinho, estarei feliz como educador corporativo, vendo os meus queridos alunos fazerem a apresentação final do planejamento estratégico que eles construíram ao longo desses 4 dias. Perfeito. Na nossa TEAR, Escola de Negócios. Professor André Aloísio Toledo, foi um prazer recebê-lo, tê-lo no canal 100 da Rádio Menina, TV Mocinha. Sempre lembrando as pessoas que eu acabo esquecendo, nós estamos ao vivo agora na Rádio Menina, 100.5 FM, e também na TV Mocinha, canal 8, para você que tem TV a cabo CCS. Mais às 22 horas, também conhecido como 10 da noite, tem a reprise do nosso canal 100 na TV Mocinha, canal 8. Não esqueça. Professor, obrigado pela participação conosco nesta edição de terça-feira. Sempre que o senhor vier para o Balneário Camboriú, vier para a nossa TEAR Escola de Negócios, vai ser um prazer receber. Obrigado, agradeço. Sucesso! Sucesso para nós.